como nós já vimos, a igreja de Corinto, ela foi fundada aproximadamente no ano 50, depois de Cristo, na segunda viagem missionária de Paulo. E ele permaneceu lá, quando ele fundou a igreja de Corinto, por 18 meses. Depois ele escreveu uma carta à igreja de Corinto. Esta carta se perdeu. Então esta carta que nós conhecemos como primeira carta de Paulo aos Coríntios, na realidade, é a segunda carta. Então essa é a primeira carta que entrou para o cânon das Escrituras. E esta carta, ela é uma resposta a alguns questionamentos que os irmãos lá da igreja de Corinto haviam feito para ele, e também de vários problemas que ele ficou sabendo a respeito do cotidiano da igreja, das questões que haviam lá no relacionamento dos irmãos. E nesse início, capítulo 1, capítulo 2 e também no capítulo 3, ele está tratando a respeito do papel de cada ministro dentro da igreja e como aquela igreja era uma igreja muito imatura, o fato de haver muitos ministradores, muitas pessoas que haviam ensinado aquela igreja, o fato de haver essa diversidade de mestres dentro da igreja que haviam influenciado a igreja de Corinto, também causou divisão na igreja de Corinto, ao ponto de uns dizerem que era de Paulo, outros eram de Apolo, outros eram de Pedro, e como nós já vimos, aquele grupo que se julgava mais espiritual, eles diziam que pertenciam a Cristo. No texto anterior ao que nós vamos ver hoje, no capítulo 3, do versículo 1 ao 9, Paulo havia falado disso, que o corpo de Cristo ele é edificado a partir do trabalho de várias pessoas, de muitas pessoas, e que cada um iria receber o galardão segundo a obra que havia realizado. E esse texto, o de 10 a 15, ele continua desenvolvendo este mesmo tema que nós vamos ver nesta manhã. Vocês podem acompanhar aí o texto aí na tela mesmo. 1 Coríntios 3, de 10 a 15. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas este mesmo será salvo, todavia que através do fogo. Então Paulo inicia esse texto, o versículo 10, dizendo assim: segundo a graça de Deus que me foi dada. Em todo o início dessa carta, ele frisa por diversas vezes de que a obra ela é feita através da graça de Deus, através da obra do Espírito Santo, que ninguém desenvolve o trabalho de Deus de maneira digna, de maneira satisfatória, a partir do seu próprio conhecimento, a partir da sua própria força. E embora Paulo fosse uma pessoa muito instruída, muito qualificada, ele atribuía o seu ministério unicamente à graça de Deus. Ele já havia dito que ele abriu mão de toda a sabedoria humana, para pregar apenas a Cristo e este crucificado. E aqui novamente ele reconhece
de que seu ministério era baseado na graça de Deus. Isso é importante para nós, para todos nós, porque muitas vezes nós somos tentados a nos vangloriar daquilo que nós fazemos. Muitas vezes nós falamos de Cristo para alguma pessoa e aquela pessoa, ela recebe a Cristo. Isso pode nos levar a nos vangloriar daquilo. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa, que eu não vou dizer o nome, e ela falou que ela estava com uma dor de cabeça muito forte, e alguém chegou para ela e falou assim, posso orar pela irmã? Pode. E na hora que ele acabou de orar, ele perguntou para aquela pessoa, como a irmã está se sentindo? Quer dizer, eu falei assim, o troco de que ele fez essa pergunta? Será que ele queria que a pessoa já respondesse assim, ah não, eu não estou sentindo mais nada, para ele se vangloriar? Então, todo o sucesso de um ministério, todo o alcance do objetivo de um ministério, segundo aquilo que Deus decretou, segundo aquilo que Deus determinou, ele é feito no poder do Espírito Santo através da graça de Deus. E Paulo reconhecia isso, que seu ministério era baseado na graça de Deus. A graça de Deus. O trabalho de Deus, ele é obra de Deus. Ele, através da sua graça, ele concede instruções e força. Então, a sabedoria no uso das palavras, na maneira como nós procedemos diante de uma pessoa, nós recebemos isso do Espírito Santo. O Espírito Santo, através da graça de Deus, ele acalma a nossa ansiedade. Porque muitas vezes nós estamos fazendo a obra de Deus e nós achamos que os resultados devem ser aqueles que nós esperamos. E quando nós sabemos que a obra é de Deus, que Ele que age através do Espírito Santo, nós descansamos. Nós semeamos e vamos dormir. Assim como o agricultor. O que o agricultor faz? Ele semeia e depois ele vai dormir, ele vai descansar. Ele vai depender do clima. Ele vai depender do tempo. Ele vai depender do sol, da chuva. Todas as coisas que Deus concede. E ele vai descansar na certeza de que aquela semente vai germinar e vai frutificar. E é assim quando nós confiamos na graça de Deus. Nós falamos do Evangelho para as pessoas, nós anunciamos a obra de Deus, mas nós vamos descansar. Por que nós vamos descansar? Porque aquilo é obra do Espírito Santo. O Ricardo falou aqui de manhã. Nós fazemos o convite geral. Venha a Cristo. Arrependa-se de seus pecados. Mas se não houver aquele chamado interior do Espírito Santo, nada vai adiantar. Então, o mundo jaz no maligno. O mundo caminha para a destruição. Mas por que nós podemos descansar? Porque o resultado da semeadura depende da graça de Deus, do Espírito Santo. A graça de Deus também nos traz inspiração, lembrando a alta dignidade da nossa missão. Então, embora na nossa missão, na nossa obra, nós confiamos na obra do Espírito Santo para que ele atue, mas na realidade, nós também somos inspirados por isso. Porque não existe coisa mais gloriosa do que nós sermos usados na obra de Deus. Sermos achados dignos de fazermos parte da obra de Deus. E ele continua. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. Paulo aqui vai comparar
a obra de Deus a um edifício. E no edifício, a parte mais importante é o alicerce, é o fundamento. Por isso que Jesus lá, quando está falando do Sermão do Monte, em Mateus capítulo 7, ele vai falar a respeito daquele homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Levantaram-se as ondas, veio a tempestade e deram contra aquela casa, mas ela permaneceu firme, porque ela estava sobre a rocha. E é isso que Paulo está falando aqui. Que o evangelho que ele pregou, a mensagem que ele trazia, ele estava fazendo baseado em Cristo. Era Cristo que ele estava anunciando. Ele não anunciava aquilo que ele havia aprendido com os gregos, com os romanos, com a cultura do homem, sabedoria do homem. Mas ele anunciava Cristo e esse crucificado. E essa é a base de todo o evangelho. Fundamento é um substantivo masculino, então ele tem significado de alicerce, de base. Figurativamente, conjunto de regras básicas de organização e funcionamento de uma instituição, estabelecimento, esporte, etc. Então, a nossa mensagem, ela tem que ter esse mesmo fundamento, é Cristo. Nós não levamos para as pessoas religião, as regras da nossa denominação, nós não levamos filosofia, psicologia, mas nós levamos o Evangelho de Cristo. Aquele que morreu e aquele que ressuscitou. Se nós temos alguma esperança, é porque Cristo morreu e Cristo ressuscitou. A nossa esperança não está baseada em autoajuda, em coaching, em análises psicológicas, filosóficas, em dinheiro, em progresso nessa vida. Mas a nossa esperança está baseada nesse alicerce, nesse fundamento que é Cristo Jesus. Em 1 Coríntios, já anteriormente no capítulo 1, 23, Paulo havia dito: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. 1 Coríntios 2, 2. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Nós corremos um grande risco, nós como reformados. Quando a gente conhece as doutrinas reformadas, a gente sai igual um leão que ficou preso numa jaula, sem se alimentar durante 6 meses, e na hora que sai quer devorar tudo pela frente. Então a gente chega para a pessoa, a primeira coisa que a gente começa a falar é contra o livre-arbítrio. E daí a gente só causa confusão. E muitas vezes a gente começa a falar dessas coisas e a gente esquece de falar a respeito de Cristo e este crucificado. Então, lógico que nós vamos apresentar o Evangelho corretamente, baseado naquilo que nós cremos, nos fundamentos da nossa fé. Mas o fundamental, o fundamento, o alicerce, a base de tudo aquilo que nós fazemos, deve ser esse de anunciar a Cristo e este crucificado. Há uns domingos atrás, eu já disse para os irmãos que o conhecimento das doutrinas reformadas não salva ninguém. Então nós temos muitas pessoas que conhecem todos os fundamentos da doutrina reformada, mas eles continuam perdidos. Porque jamais tiveram uma experiência pessoal com Cristo. Jamais nasceram de novo, embora intelectualmente eles conheçam todas as doutrinas reformadas. Então não é a confiança, não é o saber as doutrinas reformadas que vai salvar alguém. Mas a fé baseada no Cristo e este crucificado. Em 1 Coríntios 2,2 ele fala: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Paulo está falando assim: eu não fui até vocês para dar carteirada, para dizer que eu sabia isso, sabia aquilo, sabia... Não. Eu decidi não valorizar aquilo que eu sei, a minha sabedoria, aquilo que eu aprendi, senão a Cristo e este
crucificado. Lancei um fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Paulo não achava que ele era responsável por fazer tudo. Ele falou assim, eu acho que eu não batizei nenhum no meio de vocês. Talvez um ou outro. Porque eu não fui chamado para batizar, mas eu fui chamado para anunciar o Evangelho. E muitas vezes, na igreja, muitas vezes nós somos tentados a achar que nós devemos fazer tudo na igreja, principalmente aqueles que lideram as igrejas. E muitas vezes, principalmente dentro da nossa tradição batista, os pastores acham que eles devem fazer tudo, e a igreja também cobra que o pastor deve fazer tudo. Então o pastor, às vezes, acaba de sair de um culto, de um velório, e ele tem que fazer um culto de casamento. Na hora seguinte. Ele tem que ser um bom expositor do Evangelho, mas ele também tem que visitar. Ele tem que ter o dom de ir no hospital. E não é assim. Por isso que em Efésios, Paulo vai falar a respeito dos dons que Deus concede à igreja. Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Por isso que a diversidade de pessoas ministrando na igreja, a diversidade de dons, a diversidade de habilidades, todas elas fundamentais para o crescimento da igreja. Irmãos, seria uma loucura nós afirmarmos que nós não nos identificamos mais com uma ou outra pessoa. Lógico, isso é humano, isso é natural. Mas isso não deve gerar em nós divisão, a tal ponto de que haja disputa dentro da igreja. Então, embora nós possamos nos identificar mais com um determinado ministro do que com outro, mais com um obreiro do que com outro, nós devemos valorizar a todos. Quem que acha bonito o alicerce? Ninguém. Quem acha bonito o interior da parede? Ninguém. O que nós vemos e que nós gostamos é o acabamento. Mas por isso, nós vamos afirmar que os alicerces, as colunas, as vigas não são importantes? Não, elas são fundamentais. Embora a gente ache mais bonita a decoração. E assim deve ser na igreja também. Eu lancei o fundamento como prudente construtor. Outro edifica sobre ele. 1 Coríntios 3, no texto anterior, que o Estênio falou na semana passada. Foi o Estênio, né? Elmer. É a idade. Tá vendo? Que bênção, né? Diversidade. Eu pensei que era o Estênio, não é o Estênio. É o Elmer. 1 Coríntios 3, 6 e 7. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Nem eu, nem Apolo somos coisa alguma. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega. Mas Deus que dá o crescimento. Eu plantei, Deus seja louvado. Apolo regou, Deus seja louvado. Efésios 4, 11 e 12, já citei esse texto. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então a igreja, ela só vai crescer, ela só vai se desenvolver, ganhar maturidade, se houver essa diversidade de dons. Por isso que não faz bem para a igreja, quando o ministério pastoral ele é dominado apenas por uma pessoa.
Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Embora, de novo, nós possamos nos identificar e gostar mais de uma determinada pessoa. Isso é normal. Mas nós precisamos ter sabedoria de sabermos que a obra de Deus, ela é feita através de várias pessoas que Deus concede dons. Interessante porque aqui ele fala que ele concedeu dons à igreja. São pessoas que são qualificadas para isso, mas esses dons pertencem à igreja, para que a igreja seja edificada, para que o corpo seja edificado. Porém, cada um veja como edifica. Um planta, outro vai regar, outro vai colher. Por isso, irmãos, que nós não devemos olhar as circunstâncias. Nós não devemos olhar o aqui e agora. Mas nós devemos, assim como Abraão, olhar lá na frente, sabendo que ele tem promessas gloriosas para aqueles que permanecem firmes, inabaláveis, constantes e abundantes na sua obra. Que ele possa ser louvado através das nossas vidas. Receba em seu celular todas as pregações em áudio solicitando em nosso WhatsApp 944903705.